E o governo britânico autorizou a extradição de Julian Assange para os Estados Unidos. A decisão foi tomada pela ministra do Interior do Reino Unido na última sexta-feira. Assange é jornalista e fundador do site Wikileaks. Há 10 anos, ele enfrenta acusações dos Estados Unidos após ter divulgado documentos que apontavam a irregularidades na atuação das Forças Armadas em invasões ao Iraque e também ao Afeganistão. Caso ele seja condenado, a pena de Assange poderá chegar a 175 anos. A reportagem é de Júlia Pereira. O Reino Unido autorizou na última sexta-feira a extradição de Julian Assange para os Estados Unidos. A decisão foi da ministra do Interior, sob o argumento de que os tribunais do Reino Unido não consideram a extradição injusta, nem uma violação aos direitos humanos. Assange ainda pode recorrer da decisão. O ativista e jornalista australiano responde por 17 acusações sob a lei de espionagem e uma acusação sob a lei de fraude e abuso de computadores, que juntas podem resultar em 175 anos de prisão. Entre os crimes pelos quais os Estados Unidos acusam o jornalista está o vazamento de documentos que apontavam irregularidades na atuação das Forças Armadas em invasões ao Iraque e ao Afeganistão. As informações foram publicadas no Wikileaks, site fundado por Assange. Em nota, entidades brasileiras de jornalismo classificam a decisão do governo britânico como um duro golpe contra a liberdade de imprensa. O presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Otávio Costa, destaca a importância da manifestação do governo da Austrália sobre o caso, país de origem de Assange. Eu acho que esse governo australiano, que acaba de assumir, que é um governo agora do Partido Trabalhista, eu acho que o governo trabalhista vai se mexer sim, entendeu? Eu acho que ele vai acionar lá os mecanismos que ele tem para entrar e fazer pressão também em cima do governo inglês. É lógico que a Austrália tem uma boa relação com os Estados Unidos, tem uma boa relação com a Grã-Bretanha, mas agora sendo o Partido Trabalhista e membros desse partido já tinham se manifestado a favor do Assange. E exatamente com essa visão de que esse processo já se alongou demais, é um processo injusto, né? É um processo que não tem base nenhuma jurídica e que já se arrastou demais, envolvendo um cidadão australiano. Então eu acredito sim que o governo australiano vai mover, quer dizer, os instrumentos que ele tem, os mecanismos que ele tem para proteger o Assange, que é um cidadão australiano. O site Wikileaks foi criado por Julian Assange em 2006, mas foi em 2010 que o jornalista publicou uma série de documentos sigilosos sobre o governo dos Estados Unidos, o que resultou na sua investigação criminal. Também em 2010, a Suécia emitiu um mandado de prisão internacional contra Assange por agressão e estupro de uma sueca. Na época, o jornalista negou as acusações, que foram arquivadas pela Justiça do país 7 anos depois. Cerca de um mês após a denúncia na Suécia, Julian Assange foi detido pela polícia britânica, mas solto após o pagamento de fiança. Em 2012, após violar os termos da fiança, o jornalista e ativista buscou asilo político na Embaixada do Equador em Londres, onde ficou por 7 anos, até o presidente equatoriano Lenín Moreno voltar atrás com a medida. Assim, em 2019, a polícia de Londres invadiu a Embaixada do Equador e prendeu Julian Assange em nome dos Estados Unidos. Desde então, ele está detido na penitenciária de segurança máxima de Belmarsh, na Inglaterra. Cristina Zahar, secretária executiva da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, destaca que entre os efeitos do processo contra Julian Assange está a intimidação de outros delatores que também tenham acesso a informações sigilosas, o que ameaça a liberdade de imprensa. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo rejeita a ordem do governo britânico de extraditar o ativista Julian Assange para os Estados Unidos. Como ressaltamos em uma nota pública de 2020, essa extradição gera um efeito secundário de intimidar delatores de quaisquer países que tiverem acesso a informações sigilosas dos Estados Unidos. E isso prejudica a exposição de violações aos direitos humanos e crimes de guerra. Não apenas o direito profissional de Julian Assange está sendo violado, como também uma série de direitos humanos. Em 2020,
Pessoas próximas ao jornalista denunciaram que ele estava passando por torturas diárias na prisão britânica, onde estaria sendo sedado e mantido em confinamento solitário por quase todo o dia. Já no ano passado, a Justiça do Reino Unido negou o pedido de extradição para os Estados Unidos, com a alegação de que o estado de saúde do fundador do Wikileaks era frágil e que não havia garantias de que o sistema penitenciário estadunidense o manteria em segurança. Samira de Castro, segunda vice-presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, comenta que a possível condenação e prisão de Assange nos Estados Unidos pode ter efeitos irreversíveis, como na tentativa do australiano de tirar a própria vida. Assange já vem denunciando há um certo tempo que ele estava em condições muito precárias de saúde, né? Ele, inclusive, se for submetido a qualquer tipo de prisão nos Estados Unidos, ele pode ficar em condições de isolamento, confinamento solitário por um longuíssimo período de tempo. A gente alerta que ele pode atentar contra a própria vida. As condições realmente objetivas para que esse jornalista seja extraditado e seja mantido confinado nos Estados Unidos são um grave atentado, sim, aos direitos humanos, ao direito dele como pessoa e ao seu direito profissional. Em última instância, o caso ainda poderá ser levado à Suprema Corte do Reino Unido, caso Julian Assange recorra da decisão, o que pode ser feito em até 2 semanas, a contar a partir da última sexta-feira. Se o pedido for negado, ele será extraditado dentro de 28 dias. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.